coceira nos ouvidos e elas querem ouvir aquilo que o coração delas quer. Então, muitas vezes, uma palavra verdadeira da Bíblia é muito chocante hoje para as pessoas. Então, realmente, a gente tem muito cuidado em trazer a palavra, muita preocupação, porque a mídia está disseminando muitas coisas que realmente a Bíblia ela não diz. Mas por causa do ego das pessoas, por causa da ambição do ser humano, da nossa ambição, às vezes nós aceitamos como uma verdade porque faz bem para a gente. E nós vemos aí mesmo através da televisão, na Síria, nesses países aí, você pode ver que a imprensa ela não divulga essas coisas, o Jornal Nacional, as grandes mídias, né? E nós sabemos que tem muitos irmãos morrendo, cristãos, principalmente lá por causa do Estado Islâmico. Né? Eu acredito que você vira e mexe, você vê por um Facebook, alguma coisa, que cristãos estão sendo assassinados, estão morrendo, porque por negar eles obrigam a negar a fé. E ainda nós vemos disseminado nas igrejas a questão do eu, a questão financeira, a questão de você ficar rico, a questão da prosperidade. Não todas as igrejas. Mas no mundo ainda acontecem muitas barbáries e muitas coisas, né, e é o verdadeiro evangelho, coisas que aconteciam no passado e que acontecem hoje ainda. Então, com muito temor e muito tremor, a gente prega a palavra de Deus com cuidado, porque muitas pessoas querem ouvir somente o que massageia o seu ego, né? Como algumas frases, como que a morte de Jesus é a garantia da sua prosperidade. Sinto muito, irmãos, mas a morte de Jesus Cristo não é a garantia da sua prosperidade. Jesus não morreu para você ficar rico. Jesus não morreu para você ter R$1 milhão ou mais na sua conta. Você pode até ter, mas esse não foi o objetivo. Né? Ou Jesus morreu na cruz para você comer o melhor dessa terra. Ou você foi chamado para reinar nessa vida. Você vai ser o príncipe, você vai ser o rei, você vai ter tudo. Irmãos, é só usar um pouco a inteligência. Olhe ao seu redor. Olhe nas igrejas ao seu redor. Olhe na igreja em Campinas, em Hortolândia, em Americana. Olhe na maioria dos irmãos. Eu sou cristão há mais de 20 anos. Como acredito que alguns aqui o são também. E às vezes ouvimos algumas coisas desde o início da nossa conversão, há 20, há 30 anos. Eu não sei o que é ser rico para você, mas rico para mim tem que ser pelo menos acima de 5 milhões. 1 milhão hoje já não é tão rico assim. Eu não sei se você que foi criado muitas vezes nessa teologia, nessa ambição, se hoje você já chegou pelo menos a ser 1 milhão. Ou se o seu amigo, ou se o seu vizinho, ou se o seu amigo de ministério. Então, se você não tem dentro dos seus amigos que aceitaram a Jesus há alguns anos, há 10, há 20 anos atrás, eles não estão ricos ainda, então tem alguma coisa errada. Ou esse pessoal não está servindo a Jesus corretamente? Eu juro que eu falei, eu não vou falar isso no começo da mensagem. Mas a realidade, irmãos, é que muitas vezes, muitas pregações e muitas vezes estamos sendo alimentados com esse tipo de coisa. Isso tem desvirtuado o verdadeiro evangelho. Tem nos levado a enxergar coisas que nos desvirtuam do verdadeiro evangelho. Amém, igreja? Eu não sei se você esperava chegar aqui e dizer que você vai ser abençoado e Jesus vai te prosperar e amanhã você vai ganhar na loteria. Tem que jogar, né, para ganhar, né? Se não joga, não ganha. Ou se amanhã você vai ter um carro novo. Mas infelizmente não foi isso que eu vim falar essa noite. Mas eu creio que Deus tem o melhor para você. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. Eu estava conversando com... O Sérgio disse assim que está tonto até hoje por causa da palavra do culto dos homens, né, Sérgio? Eu peguei pesado, né, irmão? Eu prometo que hoje você é um pouquinho mais leve. Glória a Deus.
Meu Deus do céu, até eu fiquei com medo de mim. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao 10. É necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. De um assim gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. E ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha abençoar poderosamente o teu povo, a tua igreja, que o Senhor venha tratar comigo também, trate no meu coração, que eu possa trazer uma palavra, Senhor, que seja verdadeira e que seja frutífera no coração dos teus filhos, ó Pai. Elimine toda palavra, Senhor, que não for trazer benefício à sua igreja, mas que venha trazer o crescimento, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Olha, irmãos, esse é um texto bem conhecido e é um texto muito difícil também, porque ele não nos dá muitos detalhes e muitas pessoas eles tentam descobrir esse espinho na carne de Paulo, né? Alguns dizem que era uma doença que ele tinha, uns dizem várias coisas, mas na verdade a Bíblia não diz, então não dá para esclarecer com certeza o que era. Assim como muitos, né, tentam entender que fruto que Eva comeu, né, mas não dá para saber porque não está escrito, né? Uns costumam colocar a maçã, né, dizendo que é uma maçã, mas teologicamente dizem que era uma figueira, né? Porque depois do pecado eles se cobriram com a folha de figueira, mas também não dá para saber que fruto que é. Enfim, é um texto complicado, porque aqui Paulo, ele começa a colocar um pouquinho de doce, né, na nossa boca, porque aqui ele vai contar uma experiência espiritual. E apesar do texto dizer, né, Paulo diz que um certo homem teve uma visão, né, estudando esse texto, num consenso, vamos dizer assim, teológico, entende-se que foi Paulo mesmo que teve essa visão, porque no começo ele diz um certo homem, mas depois, principalmente no original grego, ele vai falando na primeira pessoa. Ele começa na terceira pessoa, mas depois ele vai falando na primeira pessoa. Aqui quando ele fala que eu conheço um homem em Cristo, e que há 14 anos teve essa visão, essa revelação, é a mesma coisa quando nós falamos assim, por exemplo, você chegou na igreja sozinho, 4 horas da tarde, pegou uma vassoura, limpou o pano de chão, limpou a igreja toda, e quando chega aqui um irmão ou o pastor e pergunta, poxa vida, a igreja está limpa, né? Quem que limpou? Nós limpamos. Nós nada, foi você que limpou. Mas a pessoa fala, foi nós, né? Nós vamos fazer isso. Então, na verdade, nós costumamos usar esse tipo de coisa. É como a pessoa,
não quer dizer que foi ela, né? Para não dizer que ela está crescendo, então ela fala nós. Você já usou essa expressão? Realmente nós vamos fazer isso, mas na verdade não é nós, é você. Então, Paulo ele começa a dizer como um homem, mas na verdade quem teve essa revelação foi ele. Amém? E há 14 anos ele teve essa revelação e agora ele começa a escrever a igreja de Corinto. E ele começa a dar um princípio aqui de como seria o céu. Agora você imagina um homem como Paulo, como o apóstolo Paulo, da visão que ele teve do céu, começar contando essa revelação. Então gera um monte de expectativa na gente. Um monte de expectativa. Mas ele só começa dizendo que viu, mas na verdade ele não fala nada. Ele fala que teve uma revelação espetacular. Mas a revelação era tão espetacular que ele diz que é indizíveis. São palavras indizíveis. O negócio era tão bom que não dá para falar. Aí você fala, meu Deus do céu. Uma das coisas que nós podemos tirar daqui é a localização, pelo menos, do céu. Que pelo menos do paraíso, né? Que ele disse que teve uma visão do paraíso. Porque o paraíso nós vemos lá em Gênesis 3, o jardim do Éden. O paraíso, nós vemos Jesus falar com aquele ladrão na cruz, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, mas onde é esse paraíso? Onde é o lugar? Então Paulo aqui ele diz, pelo menos isso nós entendemos aqui, que fica no terceiro céu. Não fica nesse céu, não fica no espaço, fica num lugar além do espaço, no terceiro céu. Porque pelo menos aqui na terra, por localização onde lá a Bíblia diz, ficaria no norte da África, onde era o paraíso, né? Hoje mais não está mais lá e sabemos que esse paraíso ele foi para o terceiro céu. Mas fora isso, ele não nos dá mais referência nenhuma do que aquilo que nós gostaríamos de ouvir o apóstolo Paulo falar. Então Paulo ele não escreveu para não se exaltar. Leia o versículo 7 comigo, do capítulo 12. O que Paulo diz no versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E para que não me exaltasse. Aqui nós aprendemos algo com o apóstolo Paulo, um homem que ele defende o seu apostolado. Se nós formos, eu não vou ler, mas se a gente ver o que ele está falando anteriormente, nos capítulos anteriores, ele defende sua autoridade apostólica lá no capítulo 10, ele fala no capítulo 11, sobre os falsos apóstolos, e ele fala o que ele tem feito nas igrejas, ele fala que não tem sido pesado as igrejas, ele fala que ele tem agido honestamente no meio dos irmãos, que ele é um exemplo para os irmãos. Paulo fala do seu conhecimento que ele tem na palavra de Deus, mas tudo isso Paulo ele coloca debaixo de um manto de humildade. Ele teve uma revelação, irmãos, do céu, ele teve uma revelação do paraíso, mas ele diz que para não se exaltar, ele não ia falar o que ele viu naquele lugar. Interessante que Pedro, ele teve a revelação do Apocalipse e ele contou tudo, né? Contou tudo, mas nós vemos que Deus ordenou que ele contasse. Mas Deus não ordenou que Paulo contasse. Mas também não disse que não era para contar. Mas Paulo falou assim, eu vi tanta coisa, porque se eu contar eu vou me exaltar. Então sabe uma coisa, eu não vou contar nada. Imagina os irmãos, né? Lá, o Paulo, pelo amor de Deus, conta o que você viu lá, rapaz. Eu não vou contar. Porque se eu contar, eu vou me exaltar pelo nível que eu cheguei. E eu não quero chegar nesse nível. E eu quero falar aqui o primeiro tópico de 3. E o primeiro deles é: a humildade é uma marca da conversão. A humildade é uma marca da conversão. E você, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós conhecemos que lá está logo aqui à frente, se você quiser ler. Conhecemos bem esse texto também. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Do fruto do Espírito,
O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não está escrito aqui no fruto do Espírito a palavra humildade. Mas se nós formos ler tudo que está aqui, essa palavra humildade, ela anda junto. Porque a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem tem isso, irmãos, é uma pessoa humilde. É uma pessoa que ela não quer ser maior que o seu irmão. É uma pessoa que ela não se preocupa em se engrandecer. É uma pessoa que sempre busca estar nos pés do Senhor, para que o Senhor o honre cada dia mais. Quem que era Paulo? Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, 4 a 8, diz que ele era um homem estudado, ele tinha um conhecimento, muito conhecimento na palavra de Deus. Ele era letrado, talvez até um homem rude, no passado, por causa do seu conhecimento. Lá em Atos capítulo 8, versículo 1, diz que ele consentiu na morte de Estevão. Olha a importância desse homem. Para que Estevão morresse, para que ele fosse apedrejado, Paulo, ele teve que consentir, falar, pode matar. Seria como alguém do Estado Islâmico lá hoje, e o cara fala assim, pode cortar o pescoço. Pode cortar o pescoço, pode enforcar. Então era esse nível, não somente de poder, de autoridade que ele tinha, mas num conhecimento teológico profundo. A gente lendo aqui o texto de Corinto, e ele conversando com a igreja, ele diz assim, pode ser até que eu sou um pouco rude nas palavras em falar com vocês, mas uma coisa vocês têm que reconhecer que eu tenho, conhecimento da palavra. Então, os irmãos tinham medo dele, no começo da conversão. Nós sabemos disso, que quando ele foi na igreja, logo depois da sua conversão, os irmãos falaram assim, Barnabé, pelo amor de Deus, você está trazendo esse homem aqui, ele vai nos matar. Ele quis ser, no início da sua conversão, depois de ter estudado, depois que ele caiu da sua montaria, depois que ele foi estudar um tempo, ele voltou para ser pastor na igreja de Corinto. Os irmãos não quiseram ele. Os irmãos não quiseram, rejeitaram, imagina, o pastor Paulo. E ele teve que ficar pelo menos uns 10 anos depois que foram aceitar ele, a receber alguma palavra dele, alguma demonstração dele. Porque ele era um homem conhecido como ele era muito ruim, ele era muito rude. Mas ele diz que tudo aquilo que ele tinha de conhecimento, ele era um dos principais do judaísmo, todo o conhecimento, toda a autoridade que ele tinha, o poder que ele tinha para, inclusive, matar os irmãos. E ele disse assim, tudo isso, para mim, é considerado como esterco. E no texto original, quer dizer, cocô mesmo. O meu conhecimento, tudo que eu tenho é considerado como esterco. Para o quê? Para o benefício dos irmãos, para o bem dos irmãos, para o crescimento da igreja, para que os irmãos sejam abençoados. Olha, irmãos, você estaria disposto a colocar tudo aquilo que você estudou, que você aprendeu, para você servir o seu irmão? Quem que nós somos diante um dos outros? Nós somos servos. O próprio Jesus se colocou como servo. O próprio Jesus se colocou como um servo. Então nós precisamos ter um pouquinho mais de humildade. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. E a mim, que outrora fui blasfemo, e perseguidor, e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.
Você sabia, irmãos, que é um grande perigo nós irmos para a igreja? Você sabia que é um grande perigo nós irmos para a igreja? Um perigo para o nosso pecado? Um perigo para a nossa vida espiritual falida? Um perigo para as nossas justificativas? Porque Paulo diz que ele já foi blasfemo, ele já foi injuriador, mas ele alcançou a misericórdia. Porque ele fez ignorantemente. Você já ouviu o texto que Deus diz que não leva em conta o tempo da ignorância? Pois eu creio que aqui nesse lugar, em nome de Jesus, nós não temos mais pessoas ignorantes. Nós temos pessoas conhecedoras da palavra de Deus. Pastor, mas eu tenho poucos meses de igreja, não importa, mas você já tem sido alimentado, você já tem recebido a palavra. Então você não é mais ignorante na fé. E quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, quanto mais tempo você tem na igreja, mais seremos cobrados por Deus. Porque quanto mais nós conhecemos, mais nós seremos cobrados. Porque nós começamos a ver as coisas com outros olhos. Nós sabemos que aquilo é errado, nós sabemos que aquilo pode, que aquilo não pode. Então, como o bom samaritano, que aqueles que passaram antes dele, o sacerdote, o levita, homens que conhecem a palavra de Deus, passaram ao largo, desviaram daquela pessoa que estava precisando. Mas um samaritano, que nem adorava com eles no mesmo templo, na mesma igreja, que eram separados, que não podia nem falar, como a própria mulher samaritana disse que não era lícito falar, judeu e samaritano, pois aquele homem que não conhecia a fé, ele ajudou o seu próximo. Então, conforme nós vamos nos alimentando, nós vamos buscando a palavra de Deus, então nós somos injustificáveis. E o apóstolo Paulo aqui, ele está dando o exemplo. Eu peguei esse texto de 2 Coríntios capítulo 12, porque você espera que o cara vai falar de uma revelação sobrenatural. Quem tem aqui 20 anos, pelo menos, de crente? Igreja nova, né? Olha o Léo aqui, poucos, né? Vocês lembram daquele testemunho de Adão de Campos? Talvez os mais novos também ouviram. Adão de Campos, que era um cantor, que o testemunho dele diz que ele foi no inferno. Talvez vocês vão lembrar dessa parte, que as irmãs que cortavam o cabelo, um anjo recolhia aquele cabelo e guardava numa gaveta de ouro, alguma coisa assim, no céu. Vocês lembram disso? E esse testemunho, irmão, na verdade era até época, acho que de fita cassete, ou não sei se era um disco de vinil ainda, e colocaram a trilha sonora e dava medo de ouvir aquele testemunho. Se você procurar na internet, eu acredito que você vai ver. Adão de Campos. E era um negócio terrível, que ele foi no inferno. Então, era na época ainda que, né, porque hoje a maioria até das igrejas, como que eu vou dizer, pentecostais, mais tradicionais, igreja que não pode cortar o cabelo. Há 20 anos atrás, muitas igrejas não podiam. Agora, igrejas que há 20 anos atrás não podia cortar o cabelo, agora pode. Que não podia usar a calça, agora pode. Então, não é uma doutrina humana, na verdade. Mas o irmão, né? É um testemunho muito bom, um testemunho muito bom de se ouvir. Mas enfim, irmãos, não é verdade. Porque é uma doutrina humana. Porque você pode ver que a maioria dos testemunhos de quem foi no inferno, não vou duvidar que o cara foi, mas se você for... Sabe a ideia de inferno que as pessoas têm? Não sei se você já leu o livro, mas se não leu o livro... Eu não assisti o filme ainda, mas tem um filme que passou, O Inferno de Dante. Eu acho que passou agora em novembro, não sei, nos cinemas. Então esse tipo de inferno, o Inferno de Dante, é um livro que foi escrito e é a forma do inferno que as pessoas veem. Aquelas pessoas pegando fogo lá, sendo torturadas, aquela coisa toda. Entende? Mas o inferno bíblico não é esse. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você vê, e até hoje tem ainda, o cara tem aqui o cartaz na frente da igreja, venha ouvir o testemunho do irmão que foi 7 vezes no inferno e voltou. Ainda bem que ele conseguiu voltar, né?
Então as pessoas acham que no inferno o diabo está sentado num trono e é a casa do diabo lá. Mas isso não é bíblico, não vou entrar nesse assunto aqui. Mas por quê? Isso atrai a curiosidade da pessoa. Tudo que é algo sobrenatural, tudo que é algo que foge do nosso contexto, te assusta um pouco, né? Eu fazendo um Cooper hoje de manhã lá no meu bairro, e eu estava terminando, já estava cansado, aí numa esquina uma macumba lá, né? Uma macumba com um monte de vela vermelha, uma cabeça de plástico aqui dentro, né? Dá um susto. A gente é crente, mas você passa repreendendo, o sangue de Jesus tem poder. E na outra esquina tinha outra. Então o que é sobrenatural nos atrai. Agora você imagina Paulo, o que Paulo viu, meu irmão? Para o camarada ser ruim daquele jeito, o cara tá vamos dizer, com o capeta no corpo, querendo matar todo mundo. De repente ele tem uma visão, uma revelação, ele cai, não sei se era do camelo, do cavalo, mas aquele homem ele vem com tudo. E ele não se importa mais com a vida dele. O camarada bate nele, surra ele, leva ele na porta da cidade, acha até que ele está morto. Porque com um camarada mais consciente falar, eu vou sair daqui, eu não quero ver nunca mais essa cidade. Eu vou fazer o que Jesus falou, eu vou bater meus pés aqui, eu tirar o pó dos meus pés, eu vou embora. Pois o cara atordoado acordou e voltou a pregar de novo. Então, você tem que ter como que eu posso dizer, um encontro com Jesus muito poderoso, amém, irmãos? O encontro com Jesus que nós temos que ter tem que ser muito forte, porque nós vamos enxergar essas coisas durante a nossa vida toda, e se você não for firme, se você não for convicto, você fica no meio do caminho. Por isso que é um risco muito grande, essa questão de muitas pessoas irem para a igreja porque Deus vai fazê-la rica, vai fazê-la próspera e vai mudar. Espera aí, meu irmão, pensa um pouquinho, para pensar um pouquinho, não foi para isso que Jesus veio. A realidade do cristianismo que nós vivemos no Brasil é diferente da realidade lá da Síria, da África, de outros países que estão sendo perseguidos, da China, da Coreia do Norte, né? Dizem que estão esmagando cristãos, cortando membros, crucificando na Coreia do Norte. Mas o Brasil, Deus é brasileiro, então todos aqueles que são crentes vão ficar ricos. E pegam passagens da Bíblia e fazem, é o que a Bíblia diz, que nos últimos tempos as pessoas procurariam, sabe, por aquilo que agrada os seus ouvidos. E sabe o que atrai, irmãos, uma pessoa que ela cai num golpe? A ambição. Um carro custa 30 mil reais, mas o cara está vendendo por 15. Puxa, que negócio da China, Jesus me revelou esse negócio. Eu vou ganhar 15 mil reais, na faixa. Aí o cara vai, cai no golpe e depois reclama, porque a ambição dele o levou a isso. Você pode ver que talvez você mesmo, ou pessoa que você conhece, caíram em golpes, e se você for avaliar, por causa de ambição. Porque alguém mandou uma mensagem no celular e disse que se você ligasse para tal número, você ganharia, sei lá, 1.000 reais. Ou você ganhou um sorteio não sei aonde, no SBT, não sei aonde você tem que fazer isso, colocar crédito no celular. Então, pela ambição da pessoa. Então, quando nós seguimos um evangelho mais simples, um evangelho mais humilde, o evangelho mais embasado na palavra de Deus, e você começar a ver a vida dos apóstolos, como eu achei engraçado esses dias, porque muitos dizem, né? É o ano de José, é o ano de não sei quem, é o ano de Davi, é a unção de Davi, é a unção de não sei o que, de Josué, mas ninguém quer a unção de João Batista, que perdeu a cabeça. Ninguém quer a unção de Estevão. Estevão ele pregou com ousadia, e diz que quando as pessoas olhavam para ele, diz que o rosto dele brilhava. E que quando depois de morte viram, ele estava à direita do Pai. Ele estava no trono de Deus, estava lá no céu. Mas ninguém quer a unção de Estevão, ninguém quer levar pedrada. Ninguém quer a unção de João Batista, quer falar a verdade, independente do que vai acontecer.
Ninguém quer esta unção. Mas quer a unção da chave, a unção do carro novo, a unção da casa nova. Não que nós não podemos ter, mas esse não é o Evangelho. Então, versículo 16, continuando em 1 Timóteo. Se alguma... Não é aqui. 1 Timóteo. Capítulo 1. É que o vento levou. Capítulo 1, né? No versículo... Nós lemos até o 14. 15. Fiel esta palavra e digna de toda aceitação, nós já lemos que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, meu irmão, de toda a envergadura que ele tinha, todo o conhecimento, ele diz, eu sou o principal. E um grande risco que nós temos é colocar um manto de santidade sobre nossas costas, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Paulo diz, eu sou o principal. Por isso, contudo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Você não é o melhor da igreja, irmão, você é o pior da igreja. Você não é o mais santo, você é o pior dos pecadores. Mas pela misericórdia de Jesus nós somos santificados, nós aprendemos isso. Mas quando nós começamos a andar muito no salto, nós corremos um risco de cair. Nós corremos um risco de torcer o pé. Quando nós olhamos muito para o irmão, esse é pecador, esse fez isso, esse fez aquilo. Quando nós começamos a apontar muito, nós corremos o risco de cair no mesmo erro do irmão. Os irmãos mais velhos, que me permita dizer, os irmãos mais antigos de igreja, talvez já aprenderam um pouco mais, que no passado se achando tão santos, depois de 10, 20, 30, 40 anos de crente, percebe que é só a misericórdia de Deus que te mantém até aqui. Porque se fosse por nós mesmos, irmãos, se fosse pelos nossos pensamentos, se fosse pelas nossas intenções do coração, mesmo de coisas que nós não fizemos, mesmo que não foi ainda considerado como um pecado, mas nós somos podres, irmãos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então Paulo, mesmo tendo esse entendimento, esse homem, ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Então a palavra dessa noite, a palavra que eu quero brevemente compartilhar com os irmãos, é sobre humildade. Reconhecer a nossa fraqueza, os nossos pecados, é a única forma de manter as coisas em ordem espiritualmente. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. Todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus. Todos pecaram. Sabe, irmãos, então, reconhecer a nossa fraqueza e os nossos pecados é a única forma de nos mantermos fortes espiritualmente. Porque para Deus não existe o título de doutor, não existe o título de técnico, não existe título de gerente, de supervisor. Para Deus não existe questão de ser pastor, ou diácono, ou músico, somos todos iguais. Tudo é uma questão administrativa. Uma empresa precisa ter um diretor, precisa ter um gerente, precisa ter alguém que você vai comprar um negócio numa empresa, talvez quem trabalha, talvez até numa grande empresa, você vai comprar um equipamento de 20, 30 mil reais, e você não vai assinar sozinho, não é verdade? Vai que você erra e o dono da empresa fala, você vai pagar. Mas você já sabe que tem um gerente, dá folha para ele, depois que o gerente assinou, você fala, está a assinatura do chefe aí. Uma hierarquia. Na igreja, nós temos diáconos, bispos, pastores, enfim, uma questão administrativa. Quando acontecem todos os problemas na igreja, os BOs, né? Na igreja, ninguém consegue resolver, o negócio é muito grande demais para você, para quem que você passa? Vai falar com o pastor, né?
E depois, se você não souber resolver, ele vai falar com Deus. Mas tem coisa que você não pode, ou não sabe tomar uma decisão. Mas para Deus nós somos todos iguais. Segundo ponto, o compromisso da fidelidade mostra o quanto nós somos infiéis. Quem já tentou fazer regime aqui? Glória a Deus. Quando você tenta fazer regime, sabe o que você descobre? O quanto que a comida é importante para você. O quanto você não consegue ficar sem comer. Eu assisti uma reportagem esses tempos atrás com um cara famoso da televisão. Ele comia salada e filezinho de frango. Eu não consegui fazer 2 dias. Eu já senti saudade daquela carne vermelha, daquele torresmo. E até hoje não consegui ficar na salada e no frango. Quando você tenta ser um bom marido, que você começa a descobrir que você é um péssimo marido. Quando você tenta ser uma boa esposa, você começa a enxergar que você tem muitas coisas a melhorar, ou um filho, ou assim por diante. Quando você começa a buscar algo, e você concentrar e prestar atenção naquilo, você começa a perceber que você tem muita coisa a melhorar. Então o compromisso da fidelidade mostra o quanto nós somos infiéis. Quando você começa a tentar ser dizimista, que você começa, e ofertante, você começa a entender o quanto você não dizima e você não dá oferta na igreja. Quando você começa a querer ser um bom crente, agora eu vou ser um crente fiel, agora eu vou ser um exemplo de cristão, e você começa a colocar algumas coisas que você precisa fazer, a sua lista fica enorme, porque você começa a descobrir que você era muito de longe um bom crente. Você está entendendo, irmãos? Então, quando nós começamos a fazer as coisas e nós procuramos a fazer melhor, que nós vamos entender o quanto nós estamos longe. Eu quero ler o versículo 7 de novo, lá de 2 Coríntios capítulo 12. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Poxa vida! Das excelências das revelações que ele nem falou. As revelações eram tão excelentes. E foi colocado um espinho na carne dele. A gente não sabe o que é. Ele orou 3 vezes e Deus não tirou. Para que ele não se exaltasse, para que ele não se sentisse o cara. Mas ele nem chegou a falar da revelação do céu que ele viu. Imagina se ele tivesse falado. Uma certa vez um pregador, ele foi convidado para um grande congresso. Já estou terminando. Ele foi convidado para um grande congresso. E ele se preparou muito. E ele fez uma pregação, um esboço, e falou, vou arrebentar a hora que eu pregar. Palavras difíceis, palavras teológicas, preparou o grego, preparou o hebraico. E era um congresso de milhares de pessoas. E ele se sentiu muito lisonjeado. Ele se sentiu muito orgulhoso. E ele falou, eu vou arrebentar nessa pregação. E ele subiu, todo pomposo, a escadaria do púlpito, do palanque. E ele pregou aquela noite. E a pregação que ele fez não teve efeito nenhum. Ninguém deu glória a Deus. Ninguém bateu palma. Ele não conseguiu deslanchar a pregação que ele tinha feito. E ele se sentiu muito envergonhado. Porque atrás dele, sabe aqueles congressos que tem aquele monte de pastor, aquele monte de missionário, aquele monte de gente. E a pregação dele, os irmãos nem prestou atenção direito, foi ruim. E ele descendo ali do palanque, com a cabeça baixa, triste, né? Desanimado. Tinha ali uma das irmãzinhas de oração, do círculo de oração, sabe aquelas irmãs que oram. E ela disse assim, pregador, eu tenho uma palavra para dizer para o senhor da parte de Deus. E ela disse assim, se você tivesse subido nesse altar como você desceu, talvez você teria descido do altar como você subiu. Está entendendo, irmãos? A humildade. Então nós devemos começar humildes para que Deus nos exalte. Porque os humildes, né? Os humilhados,
serão exaltados. Não é que humilde você tem que ser humilhado, né? Mas você reconhecer que o seu irmão é superior a você. Não é isso que os apóstolos queriam? Quem será o maior no reino dos céus? Eu vou sentar à direita, eu vou sentar à esquerda. E Jesus diz que o maior no reino dos céus é o menor. E Jesus deu exemplo lavando o pé dos irmãos. Tópico 3. A fraqueza se traduz em força, porque a fraqueza requer socorro. Quando você está muito forte, irmãos, quando você está muito vigoroso, quando você tem muito dinheiro no bolso ou na sua conta bancária e vai muito bem, obrigado, e as coisas estão acontecendo tudo bem, dificilmente pedimos ajuda para outra pessoa. Mas quando nós estamos em fraqueza, e às vezes Deus permite, cadê a irmãzinha que disse aqui? Às vezes Deus permite que nós cheguemos em situações que você precisa pedir ajuda. E às vezes o orgulho não nos deixa abaixarmos a cabeça. Mas às vezes Deus faz de tal maneira que se você não abaixar a sua cabeça, você vai quebrar o seu pescoço. Porque Deus permite que algumas coisas aconteçam. Porque esse texto aqui, como assim, irmãos? Quando eu estou fraco, eu estou forte. Dá para explicar um negócio desse? Fraco e forte são duas palavras antagônicas, são palavras diferentes. Se nós não entendermos isso espiritualmente, nós não vamos compreender. Uma ferida, irmãos, ela pode ser tapada, ela pode ser escondida, mas, lembra de Naamã? Todo leproso por dentro, colocou uma roupa, sabe aquela roupa do exército, que tem aquelas medalhas? Era assim que Naamã estava. Mas por dentro da roupa tinha o quê? A lepra. Tinha o quê? A ferida. Então tampar a ferida não resolve. Então vou falar aqui para nós estarmos encerrando. Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, então nós somos curados. Somente o poder de Deus, Ele pode nos livrar, irmãos. Somente o poder de Deus, somente o resgate de Deus, Ele pode nos curar, Ele pode nos sarar. Nós precisamos de um sumo sacerdote grande, que é Jesus Cristo, que Ele se coloca diante de Deus, diante dos nossos pecados. Nós precisamos orar, nós precisamos reconhecer que nós somos pequenos, para que Deus possa nos exaltar. Então vamos confessar nossos pecados. Se você está com problema, se você está com um problema que você não consegue sair dele, eu vou te dar uma dica. Procure um irmão que você confia. Procure um pastor. E fale o que você está sentindo. Abre sua boca. Confessa, para que você possa ser liberto disso. Quando você está fraco, quando você não aguenta mais, mas o apóstolo diz, é quando eu estou fraco que eu estou forte. É quando você está fraco, que você não consegue por suas forças, é que Deus entra na jogada. Eu, ouvindo o que a irmã falou aqui na frente, dizendo do orgulho, e a forma que Deus quer nos tratar, ou como Deus queria tratar ela, que também Deus nos trata, e eu entendo, irmãos, que Deus sempre vai fazer essa pergunta para mim e para você. Você quer do modo mais rápido ou do modo mais difícil? Ou mais longo? Ou mais difícil? Porque cada um dos nossos problemas tem situação que a gente não sabe sair dela, não é verdade? Precisamos de alguém para nos ajudar. Um aconselhamento, uma oração. Mas geralmente, você sabe, Deus fala com você, pergunta aí, você quer sair disso aí mais rápido? Ou quer que demora mais? Mais rápido é quando você obedece a Deus.
é quando você se lança logo na presença de Deus. E mais demorado é quando você sabe que tem que fazer de um jeito, você não faz porque é mais difícil, você quer continuar com aquele pecado, você sabe que Deus te ama, mas você vai alongando. Só que às vezes você sofre 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, porque você não quer ouvir e obedecer a voz de Deus. Mas se você está fraco, e se você se permite estar fraco na presença de Deus, Ele quer tratar você, Ele quer deixar você forte. Amém?